É com muita alegria que, em nome do Fórum Permanente de Sustentabilidade da Amazônia e também como presidente do 10º Seminário Internacional de Sustentabilidade, abrimos oficialmente, nesse dia 13 de junho de 2012, essa conferência muito importante da sociedade civil brasileira, que faz parte da Rio+20. Estamos aqui como uma célula importante da maior conferência ambiental dessa década, talvez uma das maiores do século, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E é com imensa alegria que a gente vai trazer durante os próximos dias os maiores nomes do meio ambiente, do turismo, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, e é por isso que o tema desse seminário é o mundo em transição para uma economia verde, antenado exatamente no tema maior, no lema maior que o governo brasileiro e os demais governos estarão se debatendo nos próximos dias. Então, o tema do seminário, o mundo em transição para a economia verde. E serão vários conferencistas que estarão hoje, dia 13, até as 2 horas da tarde, e depois dia 19, com outros conferencistas de grande renome. Outros nomes virão aqui também, que não serão do 10º seminário, estarão nessa sala, mas o seminário é dia 13 e 19 de junho. Então, sem mais delongas, agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade deste dia maravilhoso aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu quero pedir a vocês uma salva de palmas para o primeiro principal convidado nosso, vindo lá da Amazônia, representando a Amazônia Ocidental, o publicitário, o jornalista Sueli Pinheiro, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, à nossa direita. Salve de palmas ao nosso Sueli Pinheiro e meus companheiros. E também quero que vocês cumprimentem a autoridade maior do turismo do Estado do Rio, que é o Dr. Maurício Lobo, vice-presidente da Turizil, que será nosso primeiro conferencista. Dr. Maurício Lobo, salve de palmas a essa personalidade. Antes de passar a palavra ao conferencista, eu quero fazer apenas algumas importantes anotações. Como hoje é o primeiro dia oficial da instalação da Rio+20, aqui na sociedade civil, então ainda estamos ajustando as baterias para a grande jornada que se terá nos próximos dias. Então, peço desculpas ao nosso primeiro conferencista, que de bom grado se dispôs a fazer essa importante conferência, mesmo sabendo que nós estamos iniciando. Portanto, o nosso quórum é um quórum qualificado e multiplicado por milhares, uma vez que através da TV CNTUR e da TV Ecoturismo estamos passando ao vivo para todo o planeta essas conferências. Significa que a nossa audiência é de milhares e, quiçá, de milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, além daquelas pessoas que estão aqui, que nos honram com a importante presença aqui no auditório do Pier Mauá. Agradeço a organização da Rio+20 pela oportunidade que dá ao Fórum Permanente, à revista Turismo. Sem mais delongas, ouçamos o grande conferencista, Dr. Maurício Lobo, vice-presidente da Turizil, e a sua primeira palestra abrindo essa série de conferências do 10º Seminário Internacional de Sustentabilidade. Dr. Maurício Lobo. Obrigado, Hércules. É uma satisfação. Primeiro aqui dar uma boas-vindas do Rio de Janeiro. De fato, hoje é o primeiro dia da conferência, dos eventos paralelos também da Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. É uma oportunidade de rever todos os conceitos. É uma satisfação estar aqui com o Hércules Góes, também com o Fred, lá da Amazônia, aqui no recinto amazônico. Acho que o Rio de Janeiro tem esse potencial de pensar o mundo e pensar o Brasil, de tantas diferenças que nós temos, regionais, e tantas coisas a fazer. Eu acho que, na minha primeira avaliação, a questão da Rio+20, ela tem um papel fundamental, um pouco diferenciado do que foi a Rio 92, porque a Rio 92 traçou os rumos. Vou fazer isso. O próprio cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, que não foi muito entendido nesses últimos 20 anos. Eu creio que agora nós já temos a possibilidade de trabalhar concretamente nesse conceito, respeitando as questões regionais,
as questões sociais e culturais. Eu acho que o mundo todo é um só, mas ele é totalmente facetado. Cada um tem um processo de construção cultural que a gente tem que respeitar. É isso que valoriza o ser humano. Acho que é o nosso conceito que nós temos que trabalhar. Procurando falar então um pouco nesse, é uma satisfação estar podendo abrir esse 10º seminário internacional de sustentabilidade, porque eu vejo, e representando aqui, então, em nome do secretário Manuel de Asa, do nosso secretário estadual de turismo, a oportunidade de estar recebendo todos aqui, mas não só apenas como evento, quer dizer, podia ser um conselho de turismo, nós estamos recebendo o mundo todo aqui, um conselho de turismo, visitantes e projeção da cidade do estado do Rio de Janeiro, que eu espero que todos que nos ouvem aqui no auditório e aí na televisão, em vários lugares, possam conhecer mais o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é só a capital, ela tem diversos conceitos, inclusive diversas atrações ligadas ao ecoturismo, no qual a revista é uma pioneira nesse trabalho, que pode ter possibilidade de gerar não só renda, mas também sustentabilidade a essas comunidades, até comunidades tradicionais. Então, a expectativa que a gente tem na parte do turismo é que a gente pode, de fato, o turismo é um dos pilares da economia verde. E é um dos conceitos básicos dessa conferência. A conferência, de fato, não vai gerar novos tratados sobre clima, diversidade biológica, nada. Ela é um conceito mais de trazer esse, pelo menos, ao meu entendimento, me parece que os documentos apontam para isso, oficiais das Nações Unidas, que a gente possa tirar aqui regras e caminhos para trilhar o conceito da economia verde e da diminuição da pobreza. Com isso, integrando as populações tradicionais, os conceitos de cultura de todo o mundo que estarão aqui representados, não só por representantes dos países, mas também das entidades governamentais, de empresas. São vários fóruns que estão pensando no futuro, um futuro comum para todos nós. E o turismo, volto a dizer, destacar, ele tem essa condição de responder a esse conceito. O turismo é uma indústria, aquela velha conceito usina, de uma produção sem fumaça, sem uma agressão ambiental, em certo sentido, porque a gente também tem que fazer um turismo sustentável e consciente. Não adianta eu ter um parque, como temos vários aqui no Rio de Janeiro, que o parque não tem a condição de abastecimento adequado, não tem a capacidade, e também se não tem a capacidade de receber, também não tem a capacidade de ter um controle desse acesso, uma quantidade de acesso regulamentar e controlada, de fato, que você possa levar o turista para conhecer, o visitante a conhecer não só a natureza, desfrutar do contato com ela, mas também aprender com ela e preservá-la, para também as pessoas visitarem e acabarem com você. Então, o que nós estamos buscando justamente na área do turismo nesse momento, primeiro é a sustentação econômica. Eu acho que o Brasil tem um potencial, o Rio de Janeiro, talvez 1/3 dos visitantes do Brasil, estrangeiros, visitam o Rio de Janeiro, mas o nosso visitante é muito pouco. Comemoramos há pouco um pouco mais de 5 milhões de visitantes do Brasil todo, estrangeiros. Isso é um número muito pequeno, comparado com, nem precisa dizer a França, né? Só na Torre Eiffel deve subir mais gente que 5 milhões de estrangeiros. Mas se você pensar em Singapura, quer dizer, você tem um país que tem muito menos atrativos, diversidade não só cultural, social, de natureza, que não recebam isso. Agora, o conceito de falar sustentabilidade econômica, nós temos que entender que o turismo é um investimento, é um setor de governo, um setor de empresa empresarial que funciona no sentido dessa geração de riquezas, emprego e renda, porque não lucro também. Agora, de que forma medir isso? Existe um conceito de Instituição para a Organização Mundial do Turismo, que eles chamam de conta satélite, que é um processo bastante interessante, no qual alguns países já fazem isso, quer dizer, eles fazem a medição da produção e atribuem esse valor à área turística. Para ter, por exemplo, uma ideia muito simples, veículos locais, é um número imenso de veículos que são produzidos nas fábricas, na produção industrial, mas eles são direcionados à área de turismo para utilizar na alocação de veículos. Esse valor não é computado na cadeia do turismo. Esse é um processo no qual valoriza o setor. Você vai ver que uma parte do produto interno do Brasil, por exemplo, é direcionada para o turismo. E a gente pode pensar em essas coisas, produção de alimentos, hospedagem, itens de limpeza, todo esse setor que está mensurado e carregado na carga do conceito do produto interno do Brasil. Aí as pessoas vão entender que o turismo não precisa receber apenas 1% ou meio por cento do orçamento de diversas esferas, do governo federal, estadual ou municipal. Então tem que investir mais isso para dar um retorno. Volta a lembrar, o retorno é econômico, mas o retorno é social. Então o turismo bem feito, de
forma sustentável, ele vai agregar a cultura local, ele vai agregar a culinária, todos os aspectos que atraem o turista a visitar, a pessoa circular no local. É importante destacar isso porque o conceito antigo, me parece que é antigo, não concordo com ele, da criação de resorts, isso há muitos anos atrás já existia, as pessoas vão para o lugar, e o lugar pode ser aqui em qualquer lugar do mundo, porque você pode estar no México, se tiver sol, pode ser achar que vai estar no frio, está no Rio de Janeiro, ou está no litoral de São Paulo. Isso, tirando algumas questões climáticas muito fortes, como a questão da Amazônia, a questão da umidade, o restante é quase tudo igual. Então, a mudança desse comportamento agrega a questão social e cultural, como uma base fundamental de ação desse turista e no investimento que nós temos que fazer nessa área. Então, nós temos esse caminho, então, lembrando, quer dizer, fala-se em conta satélite, faz-se apropriar o valor para montar a cadeia econômica e valorizar o setor. Mas valorizar o setor de que forma? Da mesma forma que se discute hoje mundialmente que as riquezas produzidas pelos PIBs internacionais de diversos países serem direcionadas para a produção de arma ou produção de alimentos, é a mesma coisa, produzidos de uma forma sustentável. Eu acho que isso que a gente tem que pensar já de imediato, não só valorizar o turismo, mas uma forma de valorizar o turismo de forma sustentável. De forma nossos veículos que levam os turistas sejam veículos mais eficientes energeticamente. Eu acho que isso é uma obrigação normal, porque os polos turísticos são polos e são setores de economia verde, essencialmente. Eu tenho muita mais experiência em relação à sustentabilidade do meio ambiente pela minha formação. Eu sou engenheiro, mestrado em engenharia ambiental, eu fui secretário de Meio Ambiente do Município do Rio, presidente da Associação de Municípios do Meio Ambiente, fui também do órgão internacional da ONU, que é a WCA, com mais de 5 anos internacional. Então, e eu estou há pouco tempo no turismo, mas eu tenho muito próximo do turismo por causa disso que eu vejo. Eu sempre vi o turismo e vi muito pouca realização do turismo como esse processo de implantar a sustentabilidade como um conceito, não apenas como um conceito, mas como uma prática. E eu acho que nós estamos no momento que o turismo, gradativamente, eu tenho a expectativa que seja valorizado como um instrumento econômico de relacionamento entre os povos, que ele possa ser realizado de forma totalmente sustentável, no qual a eficiência energética, a geração de energias alternativas possam estar nos conceitos todos do meio de hospedagem, no qual a questão social, a questão étnica, a questão das diversas culturas sejam respeitadas e valorizadas, a questão do gênero da mulher, quer dizer, fora sem nenhuma discriminação, que a gente possa de fato dar essa ampla diversidade, que o Brasil já tem grande riqueza regional de diversidade em diversos estados, diversas regiões, mas também nós temos culturas totalmente diferentes, algumas culturas que às vezes são pouco respeitadas e são muito valorizadas. O turismo internacional já está alterando nesse processo de ver, fora o resort, que você fica lá isolado como se estivesse em qualquer lugar do mundo, pode estar em Marte, que estaria totalmente cercado por proteção de tudo, e o turismo que integra a comunidade. O Rio de Janeiro tem esse potencial muito forte de execução. Nós temos aqui um polo forte de litoral, nós temos um polo forte de serra, nós temos diversas culturas, que às vezes poucas pessoas sabem, de colonização finlandesa, por exemplo, diversas culturas, temos populações tradicionais ainda instaladas aqui, temos vários obviamente quilombolas, que hoje já começam, Samã, são diversos deles, que já começam a fazer como uma ferramenta turística. Temos diversas, centenas de unidades de conservação e proteção ambiental, parques e reservas. Temos o primeiro parque nacional, que é o Parque Nacional de Itatiaia. Temos os maiores parques urbanos do mundo, que é o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Estadual da Pedra Branca, e todos aqui ao lado. E são, às vezes, muito pouco conhecidos pela própria população do Rio e muito pouco, às vezes, pelo público dos visitantes. Então, eu acho que nós estamos buscando, e esse é o objetivo da Secretaria de Estado de Turismo, da Turismo, está trabalhando com os municípios do interior do Estado, buscando esses polos, divulgar mais os conceitos. Inclusive, nesse mês, tem um projeto chamado aqui no Rio de Janeiro, que chama Carioquinha, no qual o morador e o residente, e o nascido aqui no Rio de Janeiro, região metropolitana, na capital, tem desconto nos atrativos turísticos na capital. A partir de 5 de junho foi feito o Carioquinha interior, de uma certa maneira nós demos o apoio na criação, de uma maneira que o carioca, que é o grande comprador do nosso interior do estado, possa conhecer e divulgar mais
esse interior é a riqueza que ele tem. Então, eu acho que eu não queria me estender muito para poder deixar também um espaço aí no comentário dos amigos e também debater um pouco, mas não sei se atendi, mas basicamente o conceito que a gente pensa de sustentabilidade com base no turismo é esse. Eu acho que nós temos aí um potencial, volto a dizer, imenso de sair dessa conferência. Nós vamos realizar, junto com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, no Parque dos Atletas, uma conferência dia 15, nós chamamos de Colóquio sobre Turismo e Sustentabilidade, no qual nós temos o Ministério do Turismo, diversas secretarias de Estado, o próprio setor do trade, chamado trade turístico, dirigente de hostéis, meio de hospedagem, um evento muito grande, mas que ali a gente espera tirar um conceito, que a gente possa trabalhar no conceito de levar adiante esse procedimento. Eu acho que cabe aí, de fato, a nós exigir, aos governos estaduais e municipais cobrar, e ao Ministério, quem sabe, trabalhar um pouco mais no conceito regional, que é fundamental dizer, não adianta fazer um conceito de turismo e sustentabilidade para a região sudeste, que ele é totalmente diferenciado da região amazônica. Dois especialistas na área, na região, que podem dizer. Então, não adianta ser uma fórmula única. A sustentabilidade se constrói na base, no dia a dia, na sua comunidade, até na sua casa. É assim que funciona o processo. O turismo, imagino, da mesma forma. Situações ocorrem no lugar, soluções próprias para aquele local. Eu acho que tem que construir isso. Eu espero que o nosso primeiro colóquio se transforme em diversos colóquios e a gente possa trazer, de fato, o turismo para bases sustentáveis. Muito obrigado. Nós vamos fazer alguns debates importantes e eu quero já abrir essa série de debates. Vou abrir para o plenário, mas eu quero já fazer a primeira pergunta do Josué, que com certeza fará também essa questão. O Rio de Janeiro é considerado a bola da vez no Brasil hoje. Os principais acontecimentos, por uma sorte aí, por uma série, estão voltados para o Rio de Janeiro. O Rio caminha hoje para um desenvolvimento espetacular. Os portos, estrada, logística, a questão da segurança, que era o grande problema que o Rio vivia, já está caminhando para uma solução melhor para as unidades classificadoras, de forma que, ao que me parece, um jornalista que conhece o Brasil, que visita o mundo todo em função da revista TV, parece que o Rio caminha um novo tempo. Está aí hoje um canteiro de obras. Né? Foi até difícil chegar aqui. Muita gente, por exemplo, não conseguiu chegar aqui no Rio. Tem o lado positivo, mas também tem o lado das coisas difíceis, muitas obras, os aeroportos vão ter que redimensionar. Nós vemos, por exemplo, o deputado Moreira Mendes, que estava convidado hoje, falou: eu não consigo chegar no Rio de Janeiro, porque é muito fluxo. Então, é um teste de força também para as autoridades, do governo, porque vão ter que se debater, porque a Copa do Mundo vem aí, 2014. Acho que essa Rio mais 20, e essa é a minha pergunta, essa Rio mais 20 me parece que é uma van premiere da Copa do Mundo em miniatura, porque nós vamos recebendo 50 mil pessoas, 100 mil talvez. E a Copa do Mundo nós vamos receber 1 milhão de pessoas em várias partes do mundo. Então, significa que as questões serão multiplicadas por 20, 30, né? E o Rio também, não é só o Rio é o Brasil. O Brasil, o Rio também é a sede do Brasil. Então, como é que o Rio está se preparando na questão da logística, da sustentabilidade e o legado, que é a palavra tão importante, para os cariocas e também para o povo brasileiro, que vai deixar o Rio Brasília, que inicia hoje, na Copa do Mundo das Olimpíadas de 2016. Dizendo também que é uma alegria grande, por exemplo, estar aqui hoje com o Greenpeace, aqui na nossa frente. O navio oficial do Greenpeace está aqui, o Warrior está aqui, em frente onde nós estamos, também significa a presença internacional na maior ONG ambiental do planeta. Doutor Maurício. Olha, José, eu acho que de fato esse vai ser o grande desafio que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o Brasil, o Rio de Janeiro, volta a lembrar, é considerado a porta de entrada do Brasil, pelos turistas estrangeiros. Então, o desafio é muito grande. No ano que vem nós teremos dois grandes eventos novamente. Nós vamos ter a Jornada do Juventude com o Papa, uma expectativa de um público diferenciado, mas talvez mais de 2 milhões de jovens vindo ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, para se contar com o Papa. Tem uma ideia, o encontro vai ser no aeroporto,
e ano que vem também cobra as comemorações. Então já temos aí hoje o Rio de Janeiro já está no segundo lugar na emissão de eventos desses congressos e tal, já passou inclusive várias cidades do mundo. Então a projeção do Rio é sempre agora em sequência. Agora o desafio que nós todos temos, não só quem está no governo, mas também a própria população. Uma parte que eu tenho certeza que a população já faz muito bem, o carioca é um povo absolutamente receptivo, ele só fala para ir na sua casa, mas não dá endereço. Mas o restante todo você pode ter certeza que é a pessoa mais aprazível, mais agradável para você conversar com ele. E é de fato, tem a diferença, são características culturais. Mas, de outro modo, a gente tem de fato fazer um desafio mesmo. Eu acho que o governo do Estado, o Ministério Estadual, tem feito um trabalho imenso, que se lembrou muito bem a questão da unidade de polícia pacificadora, que é um processo que está agregando o turismo. Acho que nesse momento a gente tem o prazer de estar abrindo praticamente as conferências paralelas aqui no Pia Mauá, mas no nosso Parque dos Atletas, no Pavilhão do Rio de Janeiro, está lá reunido o secretário de Estado e Ambiente, o secretário de Segurança Pública, Beltrán, o Carlos Link, e estão discutindo justamente isso aí, de que forma fazer as UPPs com sustentabilidade. E dentro desse conceito está lá inserida a questão do turismo, porque tem diversos acessos nessas comunidades. É um processo muito rico da sua própria formação, pode ser uma formação em menos tempo da formação dessas comunidades de favelas, mas ela prepara uma cultura que tem outras regiões brasileiras, né? Berço de samba, funk, de diversas coisas, de comida típica. Vocês terem uma ideia, você não quer fazer propaganda, mas tem um circuito de comida chamado Comida de Guilherme, que o segundo colocado esse ano passado foi o terceiro, é um botequim que tem ali no Chapéu Mangueira, que é o bar do Davi, fazendo uma propaganda para a comunidade. Quem quiser conhecer, é muito bom. O botequim de primeira é uma comida maravilhosa. Quer dizer, esses são todos esses conceitos que a gente está buscando trabalhar na secretaria. E preparar justamente. Eu acho que está faltando muito. A gente já pode ter uma desculpa com relação a isso, porque a cidade, de fato, hoje uma preparação de obras, porque o nosso objetivo final são os Jogos Olímpicos. Então, a cidade de Janeiro, através da Prefeitura, da União do Estado, do Governo Federal, tem feito diversas obras. Até que nós estamos aqui hoje, vai ser um novo centro do Rio de Janeiro. Aqui é a cidade, o Porto do Rio Maravilha, o Porto Maravilha, que é um projeto absolutamente fantástico, de utilização de recursos da universidade, de geração de riqueza própria, vai fazer todos esses empreendimentos aqui, vai valorizar o terreno, e foi uma luta que eu acompanhei, como ele disse, aqui da Prefeitura do Rio, estava até recentemente na Secretaria de Ambiente, uma gerência especial recentemente, e acompanhei o início do processo aqui, e esse processo tem mais de 15, 20 anos que se tenta fazer no centro da cidade. Né? É um polo estritamente turístico também, de negócios, e acaba se perdendo. Os centros de cidade, aí pode atrapalhar um pouco urbana, né? Acabam perdendo esse espaço pelo crescimento da cidade em outros lugares, a questão da violência, da insegurança. Então é um ataque integral para tudo isso. Então essa área aqui nós estamos aqui vivendo um grande renascer, e daqui um Rio mais 40, eu tenho certeza que isso aqui vai ser um novo polo de atração. Então há essa década de ouro que a gente está esperando no Rio de Janeiro, de fato são diversos eventos de uma grande repercussão. Daqui a pouco, em 12 de agosto, o Rio de Janeiro já se torna a cidade do Estado Olímpico, quer dizer, é um privilégio pouco sediar um Jogos Olímpicos. Nós vamos ter o privilégio e o desafio, volto a dizer, de sediar Jogos Olímpicos em quase sequência de uma Copa do Mundo. Se não me engano, só houve a Alemanha, que teve um processo similar. Então, é uma possibilidade muito grande, porque nós temos exemplos de já os governos, a sociedade civil organizada tem acompanhado os processos vitoriosos, tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Copas do Mundo, que se sustentaram. Aí a situação fala do legado não só econômico, da manutenção da visita, do turismo, mas também de benefício para a sociedade. E alguns aspectos eu gostaria de lembrar, que foi recentemente já inaugurado, nos veículos, chamam Bus Rapid Transit, que é os BRTs, aquelas faixas exclusivas, e ônibus exclusivos de ônibus, né? Que é um projeto tão antigo na cidade de Curitiba, e depois, com muito sucesso, feito em outras capitais da América Latina. O Rio de Janeiro está implantando já 3 linhas, uma já pronta. Quer dizer, um processo absolutamente moderno de deslocamento, integrador na parte da sociedade, que ela possa participar e não por meio. Eu acho que esse é o objetivo também. O outro aspecto que você pode ver, hoje a cidade, eu tive o privilégio de trabalhar como secretário implantando algumas ciclovias, há muitos anos atrás, 15 anos atrás pelo menos, e hoje nós vamos ter certamente esse ano já
maior, seria a maior área da América Latina, com mais de 300 quilômetros de ciclovia. Então, e é um processo que cada vez mais se incorpora, né? A gente está um pouco mais antigo, falar disso há 15, 20 anos atrás, a ciclovia, é coisa de lazer, de passear na praia. Não, isso você vê no mundo todo e vê hoje, no Rio de Janeiro, um processo no qual eu sei que eu fui secretário e a luta era muito grande, os meios coletivos como o metrô aceitaram a bicicleta como um acesso de transporte. Hoje em dia a população existe abarca no pobre, por exemplo, levar a sua bicicleta, que eles hoje têm seu espaço, a integração do transporte, eu falo, o transporte talvez seja o grande emissor, e é o grande emissor de gás de efeito estufa. Eu estou passando um pouco meus outros conhecimentos, mas é isso aí. Eu acho que, volto a dizer, vendo também da estratégia do governo do Estado do Rio de implementar os chamados polos de economia verde, o turismo é um dos pilares, e é o nosso objetivo. Nós temos diversas comunidades que já têm esse sentido. Eu posso indicar, por exemplo, aqui a vocês a região de Itatiaia e Resende, que é em Missões de Mauá, que é um grupo essencialmente direcionado à proteção ambiental, quer dizer, da natureza, desse contato de respeito à natureza, e qual é o objetivo que nós temos apoiado lá, uma associação que desorganizada chamada Mauá Tour. Trabalhava com o SEBRAE, construindo um processo, nós fazíamos uma certificação de um selo de qualidade, não só para o meio de atividade, mas também para restaurantes, no qual os conceitos de sustentabilidade se incluem, quer dizer, a geração de energia, a compostagem, a redução de resíduos, e mais agora, recentemente, essa semana, a Secretaria de Estado do Ambiente criou um parque estadual ali, interessante. Eu lembro que eu sou como bastante antigo no setor, a gente criava uma unidade de conservação do parque. Eu fui presidente do órgão estadual do IEF, que dava a geografia do parque do Estado, e já nesse período, coisa de 6 anos atrás, já mudava, porque hoje em dia o prefeito já vê aquele parque, aquela proteção, como uma condição de benefício para a sua comunidade, não como que estirou a produção econômica. A produção econômica a gente pode fazer diversas coisas, seja, mas aumentando a produtividade. Mas aqui serve muito bem a ele, inclusive com o Rio também tem o ICMS verde, esse benefício da criação dessas unidades também revertem a melhoria dos clientes. Então, eu acho que tem que juntar isso tudo aí, oportunidade, desafio e a condição de criar conceitos de crescimento sustentável. Só para lembrar também, a Secretaria de Estado de Planejamento, no seu planejamento plurianual, que tem um instrumento de governo, que se prepara 4, é um programa de governo, não é do governo, é do Estado, né? Já está incorporando esse conceito de sustentabilidade, buscando que o crescimento econômico se dê em dados sustentáveis. Acho que isso é fundamental. Bom dia a todos. Meu nome é Suede Pinheiro, sou do estado de Rondônia, no município de Porto Velho. É muito interessante ouvir o senhor, doutor Lobo, mas eu acho que a região amazônica, infelizmente, as pessoas não conhecem e tentam ditar normas para nós que vivemos lá. O homem amazônico sofre demais. Eu gostaria de ver a dificuldade de vocês com um atendimento médico normal. Você pelo menos falar com o médico. Tem gente que tem que passar 2 dias para ver pelo menos um auxiliar de enfermagem. Muito se fala e, infelizmente, a grande mídia do país e a grande mídia do mundo está destruindo o homem amazônico. No meu município, doutor Lobo, está sendo feita 2 usinas, as duas obras maiores do PAC. Tinha uma previsão, doutor Lobo, de 40 mil trabalhadores. Foram 120 mil trabalhadores no mínimo para lá. A pessoa que era pobre lá ficou sequer sem um barraco. Porque na nossa região, um homem que ganha R$1.000, ele é feliz da vida. Então, eu acho, doutor Lobo, principalmente, Hércules, você que está fazendo esse seminário da economia verde, eu acho que a Rio
poderia trazer a real, a verdade de nós que vivemos a 3.600 quilômetros daqui. Saí de Porto Velho ontem às 3h20 para chegar aqui hoje às 9 horas da manhã. E de avião, foi porque é um monte de conexões, sabe? Então, doutor Hugo, eu vivi no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de viver os anos 70 e 80 aqui, anos maravilhosos, não tinha a necessidade de UPAs, porque o malandro ficava escondido no morro, senão apanhava da polícia. Eu penso, como jornalista e como publicitário, que há uma necessidade de um país federalista fazer, Hércules, sabe o quê? Ouvir cada estado, doutor Luca. Os estados não são ouvidos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, empurram de goela abaixo. Toda hora eu vejo no noticiário: a Amazônia, Rondônia está desmatando um campo de futebol por dia. Aí eu pergunto ao senhor, doutor, quem daqui sairá para ir conhecer Apacanovas, que é um lugar belíssimo, talvez um dos lugares mais bonitos do mundo? Quem vai sair do Rio de Janeiro para ir conhecer o Rio Madeira, o Rio Machado? Primeiro, não tem uma infraestrutura de hotelaria. Então, sabe, Hércules, eu gostaria, e, por exemplo, talvez, eu por viver lá, por sofrer lá, por acreditar nesse país, de ter talvez trocado e me apaixonado, porque quando fui para lá, eu acreditava em criar, junto com os índios, e buscar a sabedoria dos povos indígenas, e nós trazermos para o restante do país as plantas milagrosas da Amazônia. E, sabe, por exemplo, tem coisas tão lindas e tão fantásticas, sabe, que, por exemplo, as pessoas poderão até me chamar de mentiroso, mas, por exemplo, a nossa economia no estado de Rondônia, na Amazônia, começou por catar o Poá para fazer o formitório, né? Que não existia quimicamente nada para você vomitar, né? Para lavar o estômago e tal. Então, isso logo no começo dos anos 20. A história da Amazônia é muito bonita e, infelizmente, talvez vocês nunca tenham ido numa tribo de índios, sabe? E ver que o cacique hoje tem um avião. O cacique hoje tem uma BMW, tem sabe? Tem, assim, os melhores carros. Porque, infelizmente, algumas pessoas que não vivem lá ficam contando história e o restante do mundo levando a riqueza. Eu tive em Roosevelt, onde tem a maior reserva de diamantes azuis da nossa região, e eu encontrei lá pessoas do mundo todo. E a Polícia Federal e o homem amazônico estavam proibidos de entrar. Aí teve uma chacina que nenhum telejornal e a grande mídia não publicou. Quando mataram mais de 56 garimpeiros ali na região do Espigão do Oeste. Quando prenderam várias pessoas, não era com um quilate, não, era com sacos de diamantes. Então, por exemplo, estão roubando a riqueza desse país, sabe, Globo? Estão roubando a riqueza desse país
E eu acho que há uma necessidade de educar do povo brasileiro saber o que é o Brasil, do Rio de Janeiro saber o que é a Amazônia. Não essa Amazônia que mostram por aí, sabe? Você sair e entrar no portal da Amazônia Legal e ir até o Acre, aonde várias pessoas que infelizmente viraram herói. Chico Mendes é herói. Agora vai lá em Chapuri, vai lá em Cruzeiro do Sul, vai e pergunta às pessoas que vivem lá, que têm 80, 70, 90 anos, e pergunte o que eles representam para eles. E então eu acho que essa oportunidade, sabe, Lobo, é uma oportunidade ímpar para quem vive lá e está massacrado, e que as notícias de lá, as verdadeiras coisas que acontecem em nosso estado, infelizmente, não chegam ao ouvido de vocês. Infelizmente, vivemos de uma mentira neste país. E não podemos, de maneira nenhuma, aceitar. E, doutor Lobo, eu queria apenas introduzir o meu modo de pensar, porque eu viajei 3.600 quilômetros para exatamente dizer isso. Vamos primeiro proteger o homem amazônico, vamos proteger migrantes que estão de lá de todas as partes do país. Porque antigamente, Hermes, para se ter um pedaço de terra, você tinha que desmatar os 50%. Agora os deputados de São Paulo, Rio e Minas Gerais estão dizendo que isso é proibido. Sabe, doutor? Lobo, se você não desmatar, você não ganhava o título da terra. E agora você está sendo punido e preso por ter desmatado. A minha pergunta é o seguinte: Lobo, como você vê a questão do processo educacional no país sobre a realidade dos estados brasileiros e a discriminação de alguns estados e de algumas pessoas que nascem em algumas regiões no Rio de Janeiro, como o apelido Paraíba, tal, né? Baiano. E era isso que eu queria perguntar ao senhor, e como vocês estão se preparando para essa questão da violência no Rio de Janeiro. Fred é bastante polêmico. Eu vou lembrar um pouco, Fred, é o seguinte: eu não conheço a Amazônia como você conhece, mas eu presidi a Associação Nacional de Municípios do Meio Ambiente, então eu representei, tive a oportunidade, a honra e ser uma minoria, representar todos os municípios brasileiros no Conselho Nacional do Meio Ambiente por um bom período. Depois não conseguimos aumentar a nossa participação, mas com isso eu tive em loco algumas vezes, mas também a conhecer as dificuldades, mas basicamente no setor ambiental. Eu trabalhei como secretário de meio ambiente, secretário municipais do meio ambiente, que tem todo esse problema que você colocou, essa problemática. Agora, eu não sei, porém, acho que não vamos ter tempo de entrar nos seus conceitos todos, alguns deles eu não concordo de maneira nenhuma. Eu acho que a matriz energética brasileira, discutir isso no CONAMA, inclusive com a secretária, com a ministra de Meio Ambiente, no Conselho Nacional, uns 2 anos atrás, para discutir qual a matriz energética o Brasil tem que ter. Não adianta você produzir energia em Belo Monte e vai transportar por linha de transmissão, botando o Brasil inteiro para alimentar o quê? O desenvolvimento da Amazônia? Não vai ser para a Amazônia, vai ser para outro lugar. Então, se a geração, o conceito de criação de renda, de valorização do amazônico na Amazônia, no meu modo de ver, é um outro conceito. Um conceito mais sustentável, mais instalado, e geração de energia lá integral, não com queima de óleo, com eólica, com solar, com seja, começar a desenvolver com biodigestor, quer dizer, há formas de geração própria que possam ser estimuladas e apoiadas, porque a Amazônia também tem diversos polos de desenvolvimento, como o Nordeste já teve, com isenção fiscal, e agora isso não está bem resolvido. De que forma vai fazer? De que forma a gente pode controlar a oligarquia que comanda também esses estados, os deputados, quer dizer, esse processo político aí é uma outra coisa que a gente mexe em outros conceitos que acho que não dá para a gente resolver aqui
numa mesa. Agora, eu sinto, e eu afirmei isso, as diferenças regionais têm que ser respeitadas. Agora, a nossa responsabilidade planetária, desculpa, eu não abro mão dela. Não dá para pensar com uma pessoa de 90 anos dizer que a época de Chapuri era muito bom, que extraía madeira, que fazia corte de madeira, que aquela população vivia daquilo. Por quanto tempo? Até quando? No Acre, que eu me lembro, nessa época eu já estava ativo na política, porque eu era um dos fundadores do Partido Verde, eu me lembro que a ida ao Acre era uma situação calamitosa. E hoje em dia, queimadas no céu, aquela coisa, tipo em Rondônia, também, há alguns anos atrás, e tem períodos do ano, você mora lá, sabe disso, você não consegue quase andar de avião pelo volume de fuligem que tem no ar. Então, eu acho que essa não é a solução. A gente tem que ver de que forma se constrói um processo que seja sustentável, que seja discutido com a comunidade, que tenha um valor. E não adianta pensar que o Código Florestal, que é a mudança de legislação, o IBAMA não é o dono da verdade, mas também não pode deixar. Eu falo isso porque eu sou municipalista, volto a dizer, presido muitos anos órgãos ambientais, também órgãos nacionais e até internacionais de meio ambiente e sustentabilidade. E o poder do município, somente mais isolado, o poder político pressiona muito o agente público. Acho que lei de crimes ambientais, o sujeito acaba sendo pressionado e comete ações que não deveriam cometer, mesmo ser um órgão ambiental local. Então, acho que essa discussão é muito rica, mas tem que ser muito mais profunda nesse processo. Tem que pensar de fato como está trabalhando isso. A questão educacional é uma coisa interessantíssima. Você me lembrou que eu também fui presidente da Fundação do Uso, e à época a Fundação tinha uma ação internacional e trabalhávamos com empresas para levar o nosso técnico e discutir. Nós fizemos um trabalho, agora não estou lembrando se foi o Estudo Celular ou que foi no resgate de animais ali, a nossa equipe de educação ambiental. Então fez um trabalho com as comunidades para conhecerem a fauna local. Então, nosso trabalho era fauna, não é fauna. Por incrível que pareça, as pessoas já estavam lá, tinham elefante, tinham girafa. Poucas pessoas sabiam que eram todos esses migrantes que foram instalados pela terra para se instalar e não tinham nenhuma ligação com a terra. Eu acho que esse que talvez seja o conceito da radiocolonização. Porque o homem amazônico, grande parte deles certamente, como o Caiçara aqui no Rio de Janeiro, eles tinham uma cultura de subsistência, de fazer a sua produção da subsistência e até para a venda mais integral. A pessoa que vem de fora, que veio do Paraná, está acostumada certamente a nem conhecer a realidade daquela cultura. Eu acho que o processo educacional passa por isso, naquela época nós fizemos uma pesquisa sobre mais de 15, 20 anos, e a realidade não sei se mudou, mas acho que não mudou muito. As crianças todas não tinham nenhum conhecimento da fauna local da Amazônia. Hoje em dia, creio que já melhorou com os meios de comunicação, internet, de uma certa forma, divulgar. Mas era curiosíssimo. O cara botava lá, eu não sei qual que ganhou, não sei se era girafa, se era leão, mas era um animal totalmente fora do conceito também. Então, eu acho que essa questão educacional funciona no processo. A questão que você falou de segurança, eu acho que o governo do Estado de Minas tem enfrentado e tem resolvido isso muito. Era uma coisa muito desagradável. Quem transita aí no Brasil, em conferências, encontra as pessoas, olha, eu adoro o Rio de Janeiro, mas eu morro de medo. Hoje em dia, isso, felizmente, já acabou, quer dizer, diminuiu muito, é uma grande cidade, é uma metrópole, claro que a gente vive as mesmas situações de risco com outras capitais do mundo todo. Não adianta pensar que Nova York é diferente, ou que Madrid. Recentemente eu estava com um amigo no Chile, ele descuidou um pouco, levaram todo o documento dele no Chile. Então, não existe isso. Hoje em dia tem que tomar cuidado de fato, mas a ação aqui tem sido muito positiva e eu acho que tem respondido e tem correspondido ao anseio da população de visita. Eu acho que a palestra do Dr. Maurício Lobo está espetacular e eu só sinto do Dr. Maurício que a gente, por ser o primeiro dia, a gente não tenha tido o coro direto pelas reflexões que o senhor acaba de trazer para esse auditório aqui e para os milhares de pessoas que estão pela TV Senetur e pela TV Turismo nos assistindo agora ao vivo, no streaming, pelo milagre da internet para todo o Brasil e todo o planeta. Mas temos também alguns apoios significativos, como é o caso da Green Farm, que está conosco também prestigiando, através da Daniela, que é a nossa parceira, a Associação dos Engenheiros de Santos, e de colocar 2 pontos antes de passar para o nosso auditório, se quiser fazer uma questão. O senhor falou bem sobre a questão de certificação de turismo sustentável, eu achei espetacular essa ação do SEBRAE, e também sobre a questão das bicicletas. Eu tive a oportunidade de participar, eu sou daqueles ambientalistas de 21 anos ou mais,
Mas eu vi na Dinamarca, por exemplo, na COP15, uma coisa que eu estava as bicicletas. Eu vi gente, telespectadores, ministros de Estado, empresários de porte, de paletó e gravata, andando de bicicleta normalmente no seu trabalho em Copenhague. É uma cidade inteligente, sustentável, e a bicicleta não é demérito nenhum, não, porque aqui no nosso país, muitas vezes você anda de bicicleta, é da classe C, D e F, discriminatório. Também não tem nada contra essa pessoa da classe C, D e F, mas vamos dizer assim, há um preconceito. Quem anda de bicicleta é que não atingiu o estado social, então ainda esse preconceito tem que ser rompido. O próprio Fernando Gabeira, que foi um dos ícones, ele foi um dos primeiros que pilotou sua bicicleta aqui, o Sirquis, esses dois do Partido Verde, que eu tenho muita simpatia também por eles, pelo que eles fizeram, aqueles primeiros, não agora, o Partido Verde, infelizmente agora, os que estão tomando conta, parece que esqueceram dos bons estatutos e parece que mudaram. Ele acabou ficando uma coxa de retalho como outros qualquer. Mas aqueles que há 26 anos levantavam as bandeiras verdes, e esses são homens espetaculares. No caso aí desse que eu citei, do próprio Domingos, e grandes nomes que também fizeram o ambientalismo brasileiro. Então a bicicleta tem que estar integrada realmente, e eu acho muito bom que o Rio de Janeiro tenha despertado para isso como um meio de integração para a cidade. Uma das discussões da Rio Mais Vida, doutor Maurício, que é a questão que eu vou fazer agora, que tem que entrar na pauta do chefe de Estado, cidade civil, é o seguinte: ou nós mudamos o conceito que nós estamos vivendo de capitalismo selvagem, com carros e mais carros entrando nas nossas cidades, ou nós vamos ter que ter dois planetas para resistir o CO2. Não tem como. Aí essa equação não fecha. Não tem como nós termos, cada um de nós, 3 carros nas nossas casas. Ah, eu tenho capital, se eu tenho 3 carros, eu tenho 3 carros, você tem 3 carros. Tem 9 carros aqui para dar 2 pessoas, 3 pessoas. Esse sistema, eu acho que vai ter que ser um dos pontos centrais para discutir a questão da mobilidade urbana, da inclusão social, é a questão da mudança do conceito. Nós vamos ter que andar de bicicleta, sim, muita gente, vamos ter que andar de metrô, de ônibus, e não é porque é questão de necessidade. Não dá para todo mundo ter carro transitando na cidade só, além da questão da intransponibilidade, estou querendo ter um neologismo, uma questão, neologismo, uma questão dos gases de efeito estufa, que dizem, agora já que nós estamos polemizando no final dessa conferência, tem um grupo de cientistas no mundo, eu quero denunciar aqui para a televisão mundial que está aqui nos colocando, tem um grupo de cientistas, doutor Maurício Lobo, a serviço de eu não sei de quem, que tenta desmentir pela mídia nacional de que não existe aquecimento global, que é tudo uma balela, que todos os cientistas que colocaram aquele projeto da ONU, que aqui é tudo mentira. O João Soares, recentemente, na Rede Globo, eu vou dizer o nome lá agora, porque foi público, Rede Globo, deu espaço para um cientista, um mês atrás, um cientista paulista, meu conterrâneo, doutor Lobo, ele fez questão, para você ver, o cientista que faz parte de um grupo de cientistas planetários, que isso aqui não é uma coisa isolada, isso é um grupo de gente, fez questão de dizer que tudo isso é mentira. O CO2 local, o aquecimento global é uma balela, que tudo que os milhares de cientistas colocaram naquele famoso plano da ONU, que sofreu algumas vezes, mas é uma verdade, que é tudo balela. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo aqui na Rio Mais Vida, tudo é uma grande mentira. Não existe nada, o Algora colocou também. As marés, quem vive nas cidades praianas como eu vivo em Santos, não existe invasão do mar, é tudo mentira, e todo mundo sabe que o mar está avançando. Vocês moram no Rio de Janeiro, moram em São Paulo, sabem que o mar está avançando. As mudanças climáticas não existem, é tudo mentira, que está mudando a temperatura do sol, né? Tudo isso é mentira, Maurício Lobo, é tudo uma grande balela, segundo esses ambientalistas. Na minha questão, nas mudanças climáticas em cima disso, e também vou fazer uma crítica respeitosa ao Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem. É o grande anfitrião. Tudo bem. Mas eu quero puxar a orelha dos meus companheiros do trade turístico de 2 áreas: na hotelaria e nas locações de automóveis. Não se pode, doutor Maurício Lobo, uma cidade planetária como o Rio de Janeiro,
operar com preços de hotelaria como o Rio de Janeiro operou, tendo que, inclusive, a intervenção da Presidente da República para que abaixasse os preços. Ora, a gente sabe que a lotação do Rio está full, você não tem hotel nem pousada para nada. O sujeito quer cobrar R$4.000 uma diária de hotel. O locador de automóvel, a Folha denunciou ontem, foi em São Paulo, doutor Maurício, uma diária de R$1.500 para R$4.000 de locação de carro. Eu fui ver para ver se a notícia estava verdade. Eu não vi. R$4.000, $2.000, você compra um carro. O cara compra de diária de locação de automóvel. Quer dizer, ou nós chamamos esse povo, os companheiros do trade, que são do trade turístico, a entrar numa realidade, ou nós damos um tiro no pé, não é no Rio de Janeiro, não, doutor Maurício, é no país. Porque não adianta nada a gente fazer uma baita publicação, a Rede Globo de televisão, que é a grande mídia brasileira, está pondo lá todas as horas, vem no Rio Mais 20, participe da Rio Mais 20, a Rio que vai transformar. E ao mesmo tempo a gente vem aqui, hotelaria, aplicando esses preços absurdos e fora de cogitação. Então o senhor que é o grande homem do turismo do Rio, e desculpe estar colocando isso aqui, mas o que eu estou falando não estou mentindo, né? Está na mídia, e eu quero ver como é que a gente vai suportar essa questão. É um assunto bastante espinhoso. Foi esse que você colocou, não vou me estender. Eu vi outro dia na CBN, eu estava dentro do carro dirigindo, eu fiquei surpreso de ter um dito cientista falando que não existia, que o percentual de carbono na atmosfera é muito pequeno, absolutamente despropositada. Quer dizer, eu acho que o conceito já está consolidado, o aquecimento global é um fato. Eu achei assim absolutamente estranho. E participamos, infelizmente nós vivemos uma crise econômica mundial e internacional que fica essa situação de deixar para depois o que se vai fazer. Eu acho que chegaram a dizer, inclusive, que esvaziaríamos, seria esvaziada a Rio Mais 20 por questão da Europa. Eu acho que as pessoas não estão entendendo, né? Nós somos mais antigos aí, também sou contemporâneo do dinossauro, né? E a gente vê que as coisas, muitas caminharam. A gente chegou um momento, eu tive a oportunidade de falar também em Copenhague, e a expectativa mundial era assim surpreendente. Vocês todos recordam, eu fiquei surpreso. Um dos primeiros trabalhos, a minha especialização em mestrado, inclusive, é em chuva ácida, então poluição do ar, na cirurgia mecânica. Já trabalhei em diversas áreas, mas essa área eu me aprofundei um pouco no período. E a gente mobilizava, eu presidi inclusive uma iniciativa do Banco Mundial, que chama Iniciativa do Ar Limpo para a cidade da América Latina, que a gente mobilizava a cidade da América Latina, que outro dia saiu no jornal de novo, a questão da saúde pública com a mudança do inverno, que a pessoa se resfria, os mais idosos, as crianças. A gente nunca consegue levantar essa mortalidade nesse período, e questão de poluição do ar, e a gente mobilizava no segundo aspecto, com a questão planetária, mudança climática e tal. Nesse momento, Copenhague, você lembra, era um furor internacional, todos os jornais, todo mobilizado, fomos todos para lá. Quer dizer, eu me lembro que eu fui lá, mas foram tantas pessoas, assim como se fosse encontrar a passagem do Rio Vermelho com Moisés guiando, vários Moisés. Pô, aquilo foi uma bagunça, me desculpe o termo. Infelizmente, eu acho que o Rio de Janeiro se preparou, as Nações Unidas para receber a gente de maneira mais adequada. Aquela entrada da conferência foi absolutamente uma balbúrdia, não chegou a resultado nenhum, foi uma ducha de água fria naquele inverno imenso para qualquer conceito de movimento. Acho que até atrasou muito. Eu tive a oportunidade também, não como oficial, mas como representante da cidade, eu tive em Kyoto, que abriu uma esperança muito grande nessa questão de transformar a questão climática numa questão de compromisso mundial de países. E depois de Copenhague a gente está aí quase no limpo. Acho que, se eu não me engano, até o final do ano já deve estar terminando o período do protocolo de Kyoto, e não sabe o que vai suceder. Então, acho que a população, nós todos aqui reunidos, quem está assistindo, está mobilizado certamente. Vamos ter 10 dias de mobilização para pensar o futuro que a gente quer. O futuro que a gente quer é um futuro mais sustentável. E também, abafando os conceitos, eu participei de um grupo de estudo há uns 3 anos atrás, que era um estudo de cidades e universidades, uma expressão de cidades verdes para trabalhar na economia de baixo carbono. E vou falar isso para vocês refletirem um pouco, que discutimos isso nesse grupo, os diversos representantes do mundo todo. É que a gente vai ter que mudar nosso conceito de viver.
Não adianta pensar, eu não vim sem gravata só porque eu não gosto não. Porque alguém falou que é muito mais agradável, mas teve um japonês que disse que com isso ele podia mudar um pouquinho a temperatura do ar-condicionado dele. Porque a gente vai ter que conviver com isso. Nós vamos ter que conviver, não sei se serão a temperaturas e umidades amazônicas, mas a gente vai ter que pensar em mudar o nosso conceito. A gente vai ter que andar mais de escada, menos elevador, consumir menos água, porque o planeta não é suficiente. E essa conscientização parece que é aquele negócio do beija-flor, mas cada um tem que contribuir a sua parte. Voltando a falar também da questão desses cientistas que aí aparecem, eu vi outro dia uma apresentação sobre clima, se não me engano, foi até o Alfredo Sirquis, que está coordenando esse trabalho, o prefeito Eduardo Paes também estava lá e comentou, que ele fala assim, engraçado, hoje em dia a gente não vê mais nenhum cientista falando que cigarro causa câncer no pulmão. Antigamente também por um lobby das empresas de tabaco foram criados cientistas fazendo demonstrativos que não, isso não existe e tal. Agora, da mesma forma, aparecem esses oportunistas, que eu permito considerar oportunista. Eu acho que não é que você não dê espaço, acho que a mídia, a imprensa tem que dar espaço livre. Agora, esse de imediato que tem que contestar. O senhor vai apresentar, vem cá, qual o conceito? Tem outra pessoa, nós temos hoje o IPCC, que é o Fórum de Mudança Climática, tem centenas de cientistas mundiais. Mas a comprovação existe aí, a gente comprova no nosso dia a dia, nas mudanças de temperatura, nas mudanças de catástrofe, a gente vive situações dificílimas aqui no próprio estado de Rio de Janeiro, não na Amazônia não. A região serrana, no ano passado, sofreu uma catástrofe, inclusive nesse momento a Secretaria de Estado do Turismo, com o apoio do Ministério do Turismo, está fazendo uma campanha para mostrar a todos vocês, acho que todos que nos ouvem, que a região serrana, suas áreas turísticas estão plenamente reabilitadas. E o ano passado foram massacradas pela imprensa, volto a dizer, no sentido de informar, mas mostrava que parecia que havia uma cidade que tinha acabado. De fato, não acabaram. Muitas coisas foram afetadas, bravamente a população resistiu e a gente está hoje retomando. Agora, acho que eu perdi a questão que eu ia falar para você. A hotelaria. Esse é um conceito muito preocupante, porque o conceito, a livre iniciativa é respeitado, o Brasil é um país que prevê, ninguém é contra o lucro, eu acho que é uma possibilidade de fazê-lo. Agora, a Prefeitura também aqui do Rio de Janeiro estimulou e muito, procurou abrir essas dificuldades para a instalação de hotéis, e os investidores começaram a aparecer. Nem todos foram atendidos, mas no período da conferência Oferta e Procura, causou de fato uma situação muito embaraçosa. Tivemos diversas reuniões, governo do Estado, setor de turismo do Estado, do município e federal, a intervenção da própria Presidente da República, o Ministro do Turismo, o Presidente da Embratur, para ver de que forma vai ocorrer. Agora, esse assunto é bastante polêmico. Eu acho que a solução não cabe totalmente ser imputada ao setor hoteleiro, porque também houve uma contratação de uma agência para fazer todo o registro dessas delegações, e elas acabaram, essa agência, onerando mais em vez de desonerar o valor. Então, nós vamos ter que resolver isso. Felizmente, eu acho que foi equacionado. O nosso Observatório de Turismo da Secretaria de Estado de Turismo observou uma queda de quase 70% do valor das hospedagens nesse período. Eu acho que ele tem que consolidar. Eu acho que essa discussão que nós temos tido no nosso Conselho Estadual de Turismo, que tem todos os três de turismo, desde hotéis, locadores, que eu acho isso um tiro. Eu nem sabia dessa notícia, porque locador, eu acho que a gente usa muito pouco essa possibilidade. E volto a dizer, nós aqui temos o objetivo principal. A cidade do Rio de Janeiro capital já está consolidada, mas o interior precisa ser consolidado. As distâncias nossas, nós temos 200 quilômetros de raio aqui da capital e você tem diversos polos, alguns deles são polos de atração nacional de turismo, são polos indutores de turismo, tem Paraty, Ilha Grande, Búzios, Petrópolis, todos aqui próximos, que você podia estar usando um carro lotado. Eles têm que ser batidos. Não adianta ter a ganância de querer que vai tirar tudo de uma vez, você depois não sustenta. Está falando de sustentabilidade também. Você economicamente não sustenta. E a propaganda que se faz, a conversa aqui que a pessoa está nos assistindo, mas do boca a boca é uma coisa absurda. O turista vai vir aqui e dizer, não vou voltar lá, eu vou voltar para o México, eu pago o tempo do valor. Não é isso? Então a gente tem que trabalhar, nossas distâncias já são grandes. No Brasil, o Rio de Janeiro especialmente, é bastante longe dos grandes centros emissores de turismo, tanto que uma das estratégias da própria Embratur é trabalhar com nossos vizinhos latino-americanos, mas nós temos potencial de crescer, mas desde que tenhamos consciência e responsabilidade. Eu acho que não se trata de uma intervenção federal, estadual, municipal, mas de alguma forma nós temos que intervir no sentido de equalizar o procedimento, regulamentar os processos, e algumas coisas de fato têm que ocorrer. E volto a lembrar uma outra, quer dizer, a certificação hoteleira também é um processo que o Ministério não consegue levar adiante.
questão de qualificação para estrela é um padrão internacional. Tem hoje uma norma feita, inclusive, com apoio do INEP, que é medido, você pode saber que o hotel é 4, 5, 3, de diversas categorias de hotel, hospedagem, come café, diversas, ninguém consegue entrar. Hoje não é obrigatório, é opcional. Quer dizer, inclusive nessa qualificação agrega conceito de sustentabilidade, nós temos que avançar nisso. O setor hoteleiro, o setor do trade é mais forte com o governo, que coisa vai ocorrer? Nós temos que estar aqui no governo trabalhando pela sociedade. Eu acho que esse é o nosso papel, esse sim é um projeto polêmico. Mas é um processo polêmico que eu acho que o setor de turismo vai ter que trabalhar. De que forma não queremos tomar conta do setor de turismo, nós queremos que ele possa servir bem a melhoria da sustentação do turismo publicitário, mas também a nossa população, que possa também o nosso turismo doméstico. E cada dia aumenta mais. Como é que nós vamos competir com o turismo internacional, no período que o real estava muito valorizado? O nosso recorde ano passado, se não foi 5 milhões, 200 mil, me parece, visitantes aqui, os 500 por ali, mandamos para fora mais de 10. Quer dizer, a evasão de divisa, o que entrou de divisa aqui em dólar no Brasil, nós mandamos para fora o nosso turista nacional. E nós temos esse potencial, que talvez o Rio, você citou a pessoa no começo, é que a pessoa não tem condição de ter um hotel de qualidade, você não tem um transporte um pouco mais adequado e com valores adequados para a população que conhecer o Brasil. Isso a gente tem mais antes de visitar o mundo, mais de esquerda, tem esse pensamento, vamos conhecer o Brasil. O Brasil hoje oferece algumas dificuldades que você conheceu, de repente é mais fácil você conhecer a Europa com muito mais facilidade de conhecer a Amazônia. Eu só queria colocar aqui um ponto aqui rápido. Também se quiser fazer pergunta, está aberto, viu, aqui na plateia. Eu só queria botar aqui, só dizer para o senhor a seguinte coisa. Vocês falaram de carro. No Brasil é proibido andar mais de 120 quilômetros. E é permitido você fabricar o carro que vai a 240, 300. Então o problema no Brasil é que se fazem muitas leis, mas não se cumprem essas leis. Falta exatamente, novamente, onde eu bato. A educação do respeito pelo nosso país, pelas leis do nosso país e pela Constituição. Vamos abrir para a nossa plateia também. Por favor, se identifique o nome e o microfone. Você pode dar o seu nome e o nome do céu do instituição. Oi, meu nome é Lívia e sou aqui do estande da USP, né? Nós estamos aí com um projeto de agricultura orgânica, né? E, assim, na verdade, é uma dúvida mesmo, né? Eu não sei, eu estou chegando no Rio agora e eu queria perguntar para o Dr. Maurício, né? Quais projetos, não sei se o Rio aqui tem, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente ou com a Secretaria do Turismo, iniciativas até mesmo engajando as universidades, né, os jovens principalmente, para mobilizar aí uma prática sustentável de reciclagem, se tem algum tipo de educação, comunicação visual mesmo pela cidade, se tem divulgação mesmo do evento. A reciclagem é só um dos temas, né? Que nem vocês estão discutindo a questão do carro, de alugar os carros e tal, mas que nem recentemente vocês plantaram aí os bicicletários, então assim, fomentar o uso, a caminhada, fomentar aí a utilização das bicicletas, do transporte público. Acho que tudo isso, assim, a gente que é jovem, a gente vem querendo também isso, né? A gente vem querendo saber, tem essa sede de querer, ainda mais num evento como esse, né? De uma importância tão grande, a gente vem querendo também participar, querendo colaborar, contribuir e até mesmo para levar para as outras cidades, para as nossas cidades, né? Então, acho que, assim, é uma sugestão, né? Já deixa aí. Para todo o congresso e tudo mais, para os outros eventos que vão ocorrer, né? Mais práticas, né? Mais presentes, mais divulgação, de repente, né? Para a gente poder mesmo expandir essa nova consciência, que eu acho que o que
precisa mais fortalecer, talvez seja mais educação mesmo, né? Pra gente fazer a nossa parte. Então, hoje eu vou pegar carona com um amigo, hoje eu vou deixar meu carro em casa, hoje eu vou vir de gravata, achei muito legal isso, né? Hoje eu vou, enfim. Então, porque a mudança começa, é mais difícil, né? Começa por nós e assim vai. A gente começa em casa, e aí começa no nosso bairro, e essa transformação é local e vai contaminando as outras pessoas, né? Então é mais uma dúvida mesmo, porque, né, estamos chegando agora. Você vai gerar algum streaming daí para conhecer. Obrigada. Bem-vinda. Eu acho que eu não posso responder a todos os eventos que ocorrem em atividades. Eu acho que vai ter aqui um mar de coisas. Eu não tinha estado aqui no tema lá, fiquei muito surpreso com a exposição. Fui rapidamente presidente para vir na luz, para ver um pouco do material de vocês. Eu cheguei mais cedo. Então, tem muita experiência em desenvolvimento. Só em áreas de comunidade das UPPs, nós vamos ter 5 áreas para o Estado e está apoiando com a Prefeitura de visitação. São atividades locais, algumas envolvendo questão de reciclagem, de criação de emprego e renda, turismo. Quer dizer, hoje tem um processo muitíssimo criativo que eu acho que a gente tinha que tirar desses eventos paralelos da conferência. Claro, sempre é um processo político, de questionamento, de acompanhamento das discussões internacionais, mas também de uma tomada de informação de redes também, para poder botar na prática os conceitos de sustentabilidade. Eu acho que isso é que falta. Quer dizer, hoje a oportunidade de ter pessoas do mundo todo aí, tem encontro de jovens verdes, alguns eu sei, até porque minha filha participa de um desses, quer dizer, é uma coisa que não dá para a gente mais acompanhar. Na Rio 92 eu participei, tinha muita atividade, mas essa aqui acaba com muito mais atividade prevista. E esses polos de economia verde, inclusive a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos polos verdes aqui do estado já parece que vão ser lançados, é aqui na Ilha do Fundão. Quer dizer, ele vai ter todo o conceito de instalações de indústria com base sustentável, de eficiência de energia, com conceito só de geração de energia, de refrigeração. Estão fazendo um projeto bastante interessante. O Rio de Janeiro vai receber também o Centro de Pesquisa, se não me engano, da General Electric, um grande centro internacional de pesquisa. Eu acho que nós temos essa possibilidade característica aqui, nada contra São Paulo, que é a nossa locomotiva. Quem sabe a nossa locomotiva seria um pouco mais sustentável. Já dei start aqui. Mas a gente tem aqui uma possibilidade de poder ações e projetos. Eu acho que as oportunidades estão todas aí. Essa questão da bicicleta, ela demorou a vingar. Já teve uma iniciativa anterior apoiada por uma instituição bancária, agora teve outra. A outra instituição bancária que entrou agora até está rindo de orelha a orelha, porque o outdoor que ela tem hoje, a aceitação dessas bicicletas e o uso delas como um meio de transporte, a princípio até turístico, até observa, mas ela tem uma restrição de horário, então não obriga a pessoa a ficar com a bicicleta, mas dá a condição de ter estacionamento hoje lá das bases do metrô. Então é uma coisa muito mais simples de você acessar. Tem tido, a última informação que eu tive, 0 furto, quer dizer, não existe furto das bicicletas, então, e vai ser expandido para as outras áreas da cidade. Então é um projeto vitorioso que agrega esse conceito da pessoa utilizar a bicicleta, que eu acho o seguinte, a bicicleta não é um meio de transporte para todas as vias. A pessoa que mora na Zona Oeste que faz bicicleta é aquela condição. Se bem que às vezes a velocidade que a gente tem transitado em área de lanche, você não bicicleta rápido. Né? Agora, a resposta que a prefeitura tem dado, que a gente tem apoiado muito, é a questão das vias exclusivas. Finalmente, depois de 30 anos que se fala nisso, a gente hoje tem via exclusiva de ônibus, e isso objetiva que tirar a veículo na rua. Apesar do contrassento da política de governo federal de isenção de valores de impostos dos veículos novos. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa absurda, nós estamos falando de sustentabilidade, eu vou vender mais carro para ter mais PIB, vai ser como? A não ser que você pense que esses veículos novos vão substituir um veículo antigo. É tipo entrega a arma, né? Só que é uma arma poluente, você pega uma arma que não polui, né? Que é um veículo novo. Olha, doutor Maurício, esse é um tema que levaria muito mais tempo, mas a gente quer agradecer a importante participação do doutor Maurício Lobo, vice-presidente do Turizil, que se dispôs a abrir em nome do Estado do Rio de Janeiro, certamente do governador do Estado do Rio de Janeiro, da linha direta, secretário, esse importante 10º Seminário Internacional de Sustentabilidade aqui
do fórum da Rio+20, e com certeza, como disse o Maurício, a causa também dos fóruns é que nós estamos tendo paralelamente mais uns 10 eventos simultâneos. Por exemplo, o Cirquis, que eu tinha combinado para falar aqui, está com o convidado, ele está na Firjan, acabei de receber agora. As Fases Camargo também está no Rio Centro. Então, o MIG está no Parque dos Atletas. Então, nós estamos com N conferências simultâneas como essa que nós estamos acontecendo, que acaba levando gente de tudo quanto é lugar. Mas com certeza, nos próximos dias nós teremos ampliado mais o número de pessoas, até porque as pessoas estão chegando no Rio hoje, na verdade. Hoje é que as pessoas estão chegando, se aclimatando, e o doutor Maurício fez a abertura aqui, como diz no osso, né? Fez aqui deu o pontapé inicial dessa série de conferências que serão boas, mas eu repito, graças à TV Semitura, TV Ecoturismo e à Rádio Ecoturismo, nós estamos ao vivo agora transmitindo para todos os nossos internautas em várias partes aí do mundo. Com certeza daqui a pouco nós vamos ter repercussão, os internautas estarão ligados também. Aquelas pessoas que quiserem essa conferência também estarão on demand. On demand significa, você vai clicar lá, eu digo isso que nem todo mundo conhece essa linguagem. Você vai clicar no www.revistaecoturismo.com.br, repito, www.revistaecoturismo.com.br ou www.tvecoturismo.com.br. Você vai poder ver essa conferência daqui 3, 4, 5 dias, que vai ficar on demand, ela vai ficar guardadazinha lá na internet, que é muito bom. E as revistas também, Ecoturismo dos próximos meses, nós vamos estar divulgando tudo que nós estamos falando, vai estar nas nossas publicações mensais para todo o Brasil e outros países também. Nós estamos tendo também uma acessibilidade aqui nessa conferência, gente falando com linguagem de surdos e mudos, que é muito interessante. Agradecer essa equipe que está levando para os companheiros que têm dificuldade de acessibilidade, ter essa acessibilidade da Rio+20, que é muito bom. Linguagem de surdos e mudos, e cegos também, essas três categorias de pessoas também estão tendo acesso a Rio+20 através da nossa linguagem que está aqui sendo transmitida. E também os tradutores, para os nossos conferencistas que falarem inglês e espanhol, também tem uma equipe de tradução. De forma que a Rio+20 está bem organizada, assim, está bem colocada. A gente quer agradecer pelo suporte da conferência e todos os companheiros das equipes de televisão, de microfone, que estão nos ajudando aqui, disciplinadamente, todos. A pessoa da Sandra, que é a coordenadora aqui do evento dessa sala. Vamos a um breve intervalo e depois prosseguimos também com mais da segunda parte. Dentro de meia hora, mais ou menos, 20 minutos, vamos iniciar a nossa conferência, a nossa segunda parte com os conferencistas. O doutor Maurício Lobo faz as suas despedidas e considerações finais. Foi um privilégio, uma honra poder estar aqui com vocês nesse 10º seminário na abertura internacional de sustentabilidade e poder estar lançando algumas discussões. São discussões aí para a gente pensar. Vale lembrar também que hoje essa conferência aqui no Rio de Janeiro, a Rio+20, tem trabalhado muito na acessibilidade, isso é uma coisa nova. Itamaraty montou uma equipe para ver todos esses detalhes, de poder ampliar essa participação. E a nossa expectativa é que, claro, todos participem juntos, mas que a gente não possa na população, não deixar os cegos, que a gente possa tirar essas inverdades que a gente não fique mudo, que a gente possa estar propagando a nossa informação, discutindo, e também não fique surdo para poder estar ouvindo as coisas novas que aí vem, as possibilidades que a gente possa construir um planeta sustentável e um Brasil mais econômico, mais justo e economicamente viável. Eu acho que essa é a nossa proposta desse encontro, nos diversos fóruns, e nós lá aqui no Governo do Estado, certamente o governador Sérgio Cabral estará recepcionando a todos aí, o prefeito Eduardo Paes, nós estamos todos à disposição, e nós vamos ter, volto a dizer, diversos eventos, e sempre contem comigo, espero também poder contar com a audiência de vocês. Obrigado.